Vamos então utilizar nossa custom message em um nó em Python. Então, primeiro a gente vai precisar adicionar o myProjectMessages, o pacote em que a nossa mensagem está definida, como uma dependência do nosso pacote aqui, myProjectPy, para depois então a gente poder importar aqui no nosso counter.py. Então, primeiro a gente vai aqui no CMakeList. Então, aqui dentro do Find Package, novamente a gente adiciona myProjectMessages. E aqui no package XML a gente vai adicionar no build dependent nas três tags aqui o myProjectMessages. Então myProject underline messages. Ok. Então esse é um procedimento que a gente sempre vai ter que fazer, né? Como eu comentei na anterior, que sempre a gente vai ter que fazer quando a gente quiser adicionar um novo pacote como dependência do pacote que a gente já possui. Ok, então dessa forma já definimos como dependência. Então aqui agora no nosso script em Python a gente pode então importar o nosso tipo de mensagem. Então para importar, vou utilizar aqui o from, o nome do nosso pacote, myProjectMessages.message port counter history. Ok. Então a gente vai publicar, né, essa mensagem do counter history. Então para isso a gente precisa ter mais duas variáveis, uma do last count e outra do cycles. Então vamos definir ela aqui, depois ambas depois de fazer toda essa parte dos parâmetros. Então self.lastCount igual a self.count, ok? E o self.cycles a gente inicializa ele com 0. Vamos então já criar o nosso publisher. Então copiar essa linha aqui do count underline pub. Vamos chamar ele aqui de historyPub. Só uma indexação aqui. History underline pub. Hostpy.publisher. O tópico vai ser o history underline count. E aqui o tipo de mensagem, em vez de float64, vai ser o counter history. Que o tamanho do buffer a gente pode manter em 10, sem problema algum. Ok, já temos nosso publisher, nosso objeto para fazer a publicação, as duas variáveis. Vamos então atualizar ambas as variáveis, sempre que um novo número for somado. Então aqui no number callback, vamos então somar um no cycles. Então self.cycles igual a self.cycles mais 1. E o last count, self.lastCount igual ao self.count. Ok. Então, ok, já inicializamos as variáveis, já atualizamos ela. Vamos então publicar esses novos valores. Então, aqui dentro do time callback, vamos então criar um objeto do tipo da variável que a gente quer enviar. Então, chamar aqui de history underline message igual a counter history. Então a gente vai criar um objeto desse tipo de mensagem e vamos então definir os atributos relacionados às variáveis que a gente quer publicar. Então history underline message ponto current value igual a self.count. O history, repetindo aqui a linha history underline message ponto last value igual a self.lastCount.
E por último, history line message.cycles igual a self.cycles. Ok. Então já terminamos de preencher a nossa mensagem, a gente pode finalmente então publicar. Então para publicar, só vir aqui no nosso objeto, .publish, e a gente adiciona como parâmetro aqui desse método a mensagem que a gente quer publicar. Então, history underline message. Ok, sem problema algum. Então, nesse caso, como a gente acabou de adicionar aqui no package XML as dependências, eventualmente pode ter algum probleminha aqui na hora de executar o nosso script em Python, apesar de ele não ser compilado, de ele não achar alguma das dependências e tudo mais, mas normalmente funciona. Então, caso ele não funcionar quando você estiver aqui executando, basta compilar de novo esse pacote ou todos eles, que isso deve ser resolvido. Então, vamos lá, my project bring up, my project py.launch. Vamos publicar aqui com os parâmetros que a gente quer. Ok, então já estão rodando nossas publicações. Se der um host topic list, a gente vai ver aqui o history count, host topic echo, history count. E a gente está vendo já aqui sendo publicado a informação, o nosso tópico utilizando o custom message que a gente gostaria, aqui rodando, né, o script em Python e não em C++. Então, para utilizar uma mensagem que nós mesmos criamos, o procedimento exatamente como qualquer outra mensagem, de qualquer outro pacote padrão já do ROS. Na próxima aula, então, a gente vai ver como criar um tipo de serviço próprio nosso.